Vamos orar? Senhor Jesus, te agradecemos por esse privilégio, Senhor, de podermos estudar a Tua Palavra. Obrigado, Senhor, por cada pessoa que está aqui. Ajuda-nos, Senhor, a entender, a aprender, que possamos, de alguma forma, Senhor, retirar os princípios da Tua Palavra e praticar em nossas vidas. Em Teu nome, Senhor Jesus, que nós oramos. Amém. Amém. Agora só aumenta o volume. Ok. Obrigado. Bonitinha essa caixinha. Qual caixinha? Ah, obrigado. Foi o professor ali. Hoje o trecho que nós vamos estudar é de 1 Samuel, de 18 a 31, e também 1 Crônicas 10, porque ele repete ali na questão da morte de Saul. Como todo mundo já leu, né? Crônicas, não. Eu falei crônicas? Eu falei o quê? Coríntios. Nossa, era para ver se vocês estavam prestando atenção. 1 Crônicas É a 10. aplicação de Samuel do apóstolo Paulo. É isso aí. E eu não estava na última aula, porque eu estava lá, mas provavelmente foi falado sobre Davi e Golias, né? Que ele tinha acabado de derrotar Golias. Então, depois de matar Golias, Davi ele trabalha para o rei Saul. Depois que a gente vai passar por isso, o rei fica com ciúmes dele. A gente vai passar cada capítulo, e aí começa um período de perseguição contra a vida de Davi, até culminar na morte de Saul. Então eu dividi ali por cada capítulo para a gente ir passando o que aconteceu nesse período aí de Samuel 18 a 31. Primeiro, a inveja de Saul. Depois que Davi derrota Golias, Samuel procura saber quem é esse menino, né? Saul procura saber quem era Davi, e aí ele traz para ele, para trabalhar para ele. E aí nesse período Davi fica muito amigo de Jonatas. Eles fazem um pacto e tudo mais. E aí tem um probleminha. Ele traz para ele ser um general, um chefe do exército dele. E aí eu até fiz uma brincadeira aqui, que o problema foram as mulheres, né? Porque as mulheres começaram a cantar lá, inclusive tinha tamborim naquela época, tá, gente? Então, sem preconceito quanto aos tambores. Elas começaram a cantar, e elas cantavam: Saul matou milhares e Davi dezenas de milhares. E aí Saul falou: como assim? Como assim, Davi? Aí ele começou a ficar com ciúmes, deu ruim, né? Como fala hoje em dia. E ele ficou com ciúme de Davi, porque achou que Davi poderia tomar o trono dele. E ficou irritado. E aí, a partir disso, começou a perseguir Davi, querendo matar Davi. É muito interessante que a história, não sei se vocês leram, eles dão alguns detalhes. Falam: poxa, até é interessante a gente procurar saber o porquê daquele detalhe, né? Porque se está lá é porque tem algum motivo. Fala da lança, quando ele estava com a lança dele, cravou na parede, Davi se esquivou. Você fica imaginando como é que Davi se esquivou daquela lança, qual o tamanho daquela lança. E aí Saul começa a perseguir Davi, por causa desse ciúme, porque as pessoas começaram a ver que Davi estava tendo muito sucesso nas batalhas, e ele começou a ficar preocupado com o trono, e aí ele começou a perseguir Davi. Segundo, ele procura justamente oportunidades para matar Davi. E, como eu falei, ele encrava uma lança, né, tenta acertar Davi, só que Davi consegue escapar. O interessante é que nesse período também diz que um Espírito de Deus se apoderou, né, apoderou-se dos mensageiros. Aqui já é uma questão de, quando ele está tentando matar Davi, ele manda alguns mensageiros. E esses mensageiros, eles são apoderados por um Espírito de Deus, e eles ficam em transe. Eu não sei até que ponto, o que é isso, né, desses mensageiros ficarem em transe. Ele não mandou uma vez, mandou uma, duas, três, até que ele foi lá para tentar matar Davi, e ele também fica em transe. Tanto que no capítulo 10 já tinha acontecido isso.
um Espírito de Deus também tinha se apoderado dele, e aí teve um ditado lá que, será que Saul também profetiza, faz parte dos profetas e tudo mais. E o que a gente pode entender sobre isso é que uma pessoa até pode ter uma experiência com Deus, pode até receber alguma coisa, mas não muda o caráter dela. Mesmo ele, um Espírito de Deus apoderando dele, Davi não mudou o seu caráter e ele continuou agindo daquela forma que a gente vai ver aqui, que ele estava meio louco, né? Porque depois que ele desobedeceu a Deus, ele teve uma vida totalmente estranha. E esse Espírito de Deus se apodera de Saul e desses seus mensageiros, e eles não conseguem, inclusive, alcançar Davi, e Davi consegue escapar. No terceiro capítulo, Jonatas, um amigo fiel, e Saul, um rei ofendido. Davi, acho que todos sabem, fez uma amizade tão grande com Jonatas, e o Jonatas ajuda Davi em relação ao pai. Inclusive o pai fica muito bravo com Jonatas também, porque ele percebe essa amizade e ele ajuda Davi a escapar, porque Jonatas nem esperava ou não acreditava que Saul queria matar Davi, mas aí eles fizeram um pacto lá, combinaram uma coisa lá, e no final das contas ele percebeu que Saul queria matar Davi também. E o rei fica ofendido justamente porque Jonatas ajuda Davi a escapar também, dele também. Aí nesse terceiro, no capítulo 20, na verdade, o rei, como é que é? Filho de uma mulher? Sim. Quando ele descobre que Jonatas estava ajudando Davi, a Bíblia ela traduziu de uma maneira para que a gente não achasse que ele falou um palavrão, né? Porque ele disse lá assim, quando ele descobriu que Jonatas ajudou Davi, ele diz lá, filho de uma mulher perversa e rebelde. Eu acho que ele falou outra coisa lá. Só que acho que o tradutor não vou traduzir exatamente o que Saul falou para ele. Acho que todo mundo aqui sabe o que ele deve ter falado para Jonatas, né? E então ele ficou muito bravo com seu próprio filho, porque ele estava ajudando Davi a escapar dele. No capítulo 21, Davi ele é exilado e ele fica fugindo de Davi, ou de Saul. E aí ele começa o seu exílio. E nesse período, Davi escreve também vários salmos, e ele conta, depois aí nos salmos a gente tem uma ideia de como foi esse período. Inclusive foi um período muito grande. Se a gente vai lendo assim, a gente pensa que é uma coisa atrás da outra, né? Mas foram 10 anos, mais ou menos durante 10 anos que Saul persegue Davi. E a gente não tem essa noção quando a gente começa a ler tudo de uma vez assim, capítulo 18 a 31, pensa que é tudo uma atrás da outra, vai acontecendo, mas na verdade são 10 anos. Isso porque Davi já tinha sido ungido, então de alguma forma ele já tinha o direito de ser rei. Mas mesmo assim ele é perseguido e ele passa por esse período de dificuldade. E aí acontece uma coisa, como Saul está muito perturbado, desorientado, totalmente sem noção, e aí acontece dele matar os sacerdotes. Nesse episódio tem um X9, como falam hoje em dia, né? Um dedo duro, chamado Doeg. Não sei se é assim que fala, né? Doeg, pelo menos é assim que está traduzido. Davi, ele passa por uma cidade, e aí esse Doeg, ele vê o que aconteceu, e aí quando Saul chega lá, ele deda e fala que Davi tinha passado por ali. E nesse momento, Saul fica muito nervoso, muito bravo,
e ele mata todos aqueles sacerdotes, mais de 80 sacerdotes. E esse Doeg aí, ele é citado antes. Ele fala, por que estão citando ele, né? Porque ele estava lá quando Davi estava lá, então ele via tudo. E aí quando Saul chegou lá, ele vai lá e dela e fala o que aconteceu. Interessante, lá em casa, quando a gente estava lendo a Bíblia, a gente percebe que esse período tem muitos... Davi vai para um lugar, aí ele fala assim, ouvi dizer que Saul estava indo para lá, aí ele vai para outro lugar. Aí Saul ouviu dizer que Davi estava indo para outro lugar. Sempre tem gente para falar para onde cada um está indo, né? É incrível como sempre tem dedo duro, né? Ele vai para um lugar, aí o outro ouve que ele está indo para outro lugar, aí o outro vai, sempre tem um mensageiro, né? Que fica contando o que está acontecendo. E aí eu fico imaginando aqueles filmes medievais que a gente assiste. Sempre tem alguém que conta o que aconteceu lá. Não sei de onde a pessoa apareceu, mas a Bíblia, ela mostra muito disso. No capítulo 24, Davi poupa a vida de Saul. E interessante, porque Davi, que já tinha sido ungido, Davi já tinha teoricamente esse direito, e ele tem a oportunidade de acabar com Saul, e ele não consegue. Eu queria ler aqui o versículo 3 e 4, que é para a gente ter uma ideia. Ele foi aos currais de ovelhas que ficava junto ao caminho. Havia ali uma caverna, e Saul entrou nela para fazer as suas necessidades. Davi e seus soldados estavam bem no fundo da caverna, e eles disseram, este é o dia sobre o qual o Senhor falou a você, entregarei nas suas mãos o seu inimigo, para que você faça com ele o que quiser. Então Davi foi com muito cuidado, não imagino como, e cortou uma ponta do manto de Saul, sem que ele percebesse. Davi ali poderia ter acabado com a perseguição dele, poderia de repente ter começado o reinado ali, mas ele não fez isso, não se vingou. E Davi, pelo menos ele disse que quem era ele para tirar a vida de um ungido do Senhor. E Davi poupa a vida de Saul nesse momento aqui. E a gente percebe em todo esse período que Davi em nenhum momento quis tirar ou quis ser rei à força. Nunca quis tomar para si aquilo que inclusive era talvez o direito dele, que ele já tinha sido ungido por Samuel, que era o grande profeta, né? Aí vem a morte de Samuel, no capítulo 25. E aí Davi casa também com a Abigail, que aí que era casada com Nabal, que diz lá que ele era um homem mau. E ele não foi... Davi manda os mensageiros para falar com ele, ele não aceita muito bem. Aí Davi provavelmente ia acabar com a vida dele. E essa mulher, ela consegue... apaziguar a situação ali, mas aí esse Nabal, ele morre e Davi se casa com ela, toma para si, se casa com a Abigail. No 26, Davi poupa a vida de Saul de novo. Ele estava acampado, né? Saul estava acampado ali, e Saul novamente tem a oportunidade de matar Davi, e ele novamente não faz isso, inclusive não deixa também o seu soldado fazer isso também, e ele diz para não matar, e aí ele diz aquilo que eu disse: quem poderá levantar a mão contra o ungido do Senhor e permanecer inocente? E aí ele pega a lança de Davi, e aí... Oi? Eu falei Davi de novo? Ele pega a lança de Saul e ele poupa novamente a vida de Saul. E mais uma vez, Deus deu duas oportunidades para ele, e ele novamente não faz isso e deixa que ele mesmo diz que o tempo de Saul vai chegar e que não seria ele que faria isso. No 27,
Davi mora entre os inimigos, os filisteus. É interessante aqui porque Davi, ele está fugindo de Saul, né? E ele, por um tempo ele fica ali com os inimigos. E quando ele sai para uma batalha, ele só diz pro rei lá dos filisteus que ele foi lá e lutou contra um povo lá. Só que ele destruía os povos que na verdade eram amigos de Israel. Mas ele meio que estratégia, né? Ele não falava que estava lutando com o pessoal de Israel, ele só falava que estava lutando lá com o povo lá e destruiu o povo, mas na verdade eram inimigos de Israel. E só que Davi fica ali e o rei lá dos filisteus gosta dele e fica com ele lá. Inclusive nesse período aí, quando os filisteus vão lutar contra o povo de Israel, depois, isso daí vem depois no 29, o rei traz ele junto para lutar contra o povo de Israel, só que os outros não gostam muito, falam, o que esse cara está fazendo aqui? Isso a gente vai ver logo em seguida. E aí ele mora com esses filisteus durante 1 ano e 4 meses. Então, não foi assim uma coisa muito rápida não. Depois, Saul faz aquela coisa, essa parte aqui é bem complicada. Saul está desesperado e já tinha desprezado Samuel, né, os conselhos de Samuel, tinha matado todos aqueles os sacerdotes, e aí ele faz uma coisa muito terrível, porque era contra a lei falar com médiuns ou adivinhos, que era contra a lei de Israel, que inclusive está lá em Levítico 19, 20 e Deuteronômio 18. E ele desesperado, querendo ouvir um conselho de Samuel, porque ele já tinha percebido que ele não tinha orientação nenhuma, ele vai até uma médium, inclusive ela fica morrendo de medo, porque ela sabe que é proibido, porque ele já tinha, na verdade, acabado com isso, proibido tudo isso lá. E ele engana, ele vai lá, se disfarça, tudo, e ele vai tentar falar com Samuel. E aí ele pede para essa mulher fazer com que Samuel aparecesse para orientar ele. E aí, nos comentários, pelo menos, eu vou dizer assim, quando eu li isso a primeira vez, há muito tempo atrás, algumas pessoas falavam, não, isso daí na verdade não era Samuel, a mulher enganou ele e tudo, mas o texto não diz em nenhum momento que não era Samuel. O texto diz que é Samuel. E para a gente que não trata muito desse assunto, até é meio complicado, porque, pelo menos nos comentários que eu vi, era exatamente Samuel. A mulher, ela se assusta. E ela, inclusive, não fica lá junto. Aparece um vulto no começo, ela fala mais ou menos assim. Ela só percebe que é Samuel, porque quando aparece aquilo lá, ela se assusta, ela dá um grito, inclusive, e ela fica até de lado, porque depois no texto diz que ela se aproxima de Saul depois que fala com Samuel. E Samuel, ele até diz que você está me tirando, né, do meu descanso, né? Então, é um texto assim que a gente fica meio sem saber muito como lidar com ele, né? Não sei se alguém aí tem alguma explicação melhor, mas em princípio realmente era Samuel. E ele dá justamente a sentença do que vai acontecer com Saul. Só que Saul, que já sabia que Deus já tinha se afastado dele, já tinha abandonado ele, ele sabia que alguma coisa ruim ia acontecer, e nesse episódio especificamente, ele faz uma coisa proibida, que ele sabia que era proibido, e ele tem a sentença e depois realmente vai culminar na morte dele. E a gente sabe que realmente essas coisas de falar com mortos e tudo mais, a gente sabe como que isso é proibido. E é um assunto até difícil de falar sobre isso.
Aí os filisteus desconfiam de Davi, aquela situação, falei, ele estava morando lá, e eles se reuniram na tropa para lutar contra Israel, depois que Saul tinha falado com essa média, e ia ter essa luta contra Israel, e Davi estava lá junto. E aí os filisteus falaram, não, mas o que ele está fazendo aqui? Ele vai se voltar contra nós. O rei lá, o chefe lá, o rei lá, confiava em Davi, mas os outros não. E eu acho que até eles estavam certos, né? Porque provavelmente Davi, ele não ia lutar contra o povo dele. E é bem provável que na hora lá ele ia ficar do lado do seu povo. E aí o rei falou, ó, você vai embora, não luta. E aí Davi, ele não luta contra o seu próprio povo. E é nessa batalha que... antes disso, Davi volta para lá, ele derrota os amalequitas, que tinham invadido lá justamente o povoado dele, tinha atacado Negueb, e aí Davi consegue recuperar inclusive os prisioneiros que eles tinham feito, e as mulheres, os jovens que eles tinham atacado e tinham levado como prisioneiro, e Davi, nesse período, vai lá e derrota os amalequitas. E aí vem a grande derrota de Saul, o suicídio e a morte de Jonatas, quando nessa luta contra os filisteus matam os filhos de Saul. E é interessante que, inclusive em Juízes, tem aquela história, Abimeleque, né? Que foi morto... Foi Abimeleque que foi morto com a pedrada? E Abimeleque, quando a gente estudou lá em casa, a gente morreu de rir, porque ele diz, me mate, né? Porque senão no futuro vão falar que eu fui morto por uma mulher, para que eu não tenha vergonha. E aí a gente justamente hoje, há tanto tempo, sabe que ele foi morto com a pedrada de uma mulher, porque foi escrito isso, né? E aqui Saul também, quando ele viu que estava perdendo, ele viu que ele ia morrer, ele pede para o escudeiro dele matar ele, para que ele não se envergonhado por ter sido morto por inimigo. E o escudeiro falou, não, eu não vou fazer isso. E ele mesmo se mata, e a gente sabe que ele mesmo se matou. E aí acaba com o suicídio dele. Ele morre. Em 1 Crônicas também se repete a mesma história. Saul, é praticamente a mesma coisa, e narra a morte de Saul e a morte dos seus filhos também. Eu até escrevi aqui que ele pediu para tire sua espada e mate-me com ela, senão sofrerei a vergonha de cair nas mãos dos incircuncisos. Quer dizer, ele não queria passar por essa vergonha, mas a gente sabe disso, sabe? Hoje a gente sabe que ele pediu isso também. Saul, ele morreu dessa forma porque ele foi infiel ao Senhor, não foi obediente à palavra do Senhor. Inclusive chegou a consultar uma médium em busca de orientação, depois de ter desprezado enquanto Samuel estava vivo, e ao invés de consultar o Senhor. E por isso o Senhor o entregou à morte e deu ao reino ao filho de Davi. Algumas conclusões que nós tiramos: Davi foi ungido pelo Senhor. Ele fez tudo certo. E ele trabalhou fielmente para o rei. Depois que o rei trouxe para ele, Davi era muito fiel a Saul. E mesmo trabalhando corretamente para Saul e fazendo a coisa certa, ele foi vítima de um ciúme e foi perseguido por causa disso. Eu lembro de José, que estava fazendo tudo certo. Alguém pode dizer que José era também X9, né? Contava o que os irmãos faziam. Mas José não tem nenhuma história que falava que ele fazia alguma coisa errada, mas ele foi vendido pelos irmãos. Depois ele não dorme lá com a mulher de Potifar e vai preso. Faz a coisa certa e vai preso. Davi estava fazendo tudo certo, trabalhando com o rei, sendo fiel. E aí, por causa do ciúme do rei, por causa de uma loucura do rei, ele é perseguido pelo rei e o rei tenta matá-lo. E passa por muito tempo sofrendo por isso. Ele podia falar, eu fui ungido, teve 2 chances de matar o rei e não o fez. Não quis tomar para si o reino. Ele poderia ter se vingado, talvez, falando por mim, talvez eu teria se vingado e falar,
já fui ungido mesmo, Deus me deu ele, vou matar ele e vou resolver o meu problema. Mas Davi não fez isso para si. Deixou que Deus fizesse isso no tempo dele. E continuou sendo fiel ao rei, mesmo sabendo que o rei queria matar ele. Eu trouxe aqui um comentário, aquele comentário Warren Wiersbe, e eu queria ler, porque a gente estudou Juízes, a gente viu 1 Samuel, e a gente percebeu que o povo de Israel, depois que eles conseguem conquistar a terra, eles estavam unidos ali em torno de Josué, mas depois que Josué morre, esse povo ele meio que se dispersa, né? A união acabou com a união. Eles começam a se desviar de Deus, eles começam a adorar outros ídolos dos povos vizinhos, como a gente já estudou, e eles realmente se espalham assim, eles não têm mais aquela união que tinha antes. E aí, o comentário desse Wiersbe, ele fez uma comparação com os Estados Unidos. Ele falou que quando Benjamin Franklin, estadista norte-americano, assinou o decreto, a Declaração de Independência, no dia do 4 de julho de 1776, ele fez o seguinte comentário: devemos permanecer unidos ou, sem dúvida alguma, seremos um a um eliminados. A gente pode fazer uma comparação com Israel. O caminho percorrido desde a assinatura de um documento até a conquista da unidade nacional foi longo e árduo, mas a seu tempo, os Estados Unidos da América surgiram no cenário político, onde se encontram desde então. Seus dois lemas resumem o milagre realizado. E pluribus unum, não sei se é assim que fala, não sei falar latim, de muitos um só, e em Deus confiamos. O primeiro lema refere-se ao que aconteceu, e o segundo, a maneira como ocorreu. Nós sempre estudamos que nós devemos ser um. O povo, quando ele é um só, quando o povo se une, tem vitórias, e é justamente o que a gente aprende na palavra de Deus. E por incrível que pareça, ele pegou aqui um exemplo que está bem próximo da gente, e os Estados Unidos é o que é, com tantos defeitos que a gente conhece, mas chegou a uma potência, porque eles foram justamente, seguiram essa questão que devemos permanecer unidos, ou sem dúvida alguma seremos um a um eliminados. O povo de Israel era unido. Quando eles começaram a se separar, eles não conseguiam mais ter união. Eles pediram um rei, não era o que Deus queria, mas eles pediram um rei. E esse rei, que poderia ter sido um rei que fazia com que tivesse essa união do povo, se perdeu também e começou inclusive a perseguir a Davi. E aí começou um reino dividido, não subsiste, né? Então, esse povo, queria deixar essa questão de Israel. A Betina tinha colocado no planejamento sobre amar os inimigos. Aí eu falei para ela, eu estou com um problema sério, porque na vida de Davi eu não consigo ver essa questão de amar os inimigos. O que eu consigo ver é que Davi foi muito fiel. Talvez ele amasse Saul, talvez por isso que ele não quis matar Saul. Mas eu não tenho como afirmar isso, que ele amava. Ele amava Jonatas como amigo, fizeram um pacto, fizeram uma grande amizade, mas eu não sei se ele amava Saul, não posso afirmar isso, mas com certeza ele era fiel a Saul. E por isso que ele não acabou com a vida dele. O que a gente pode aprender com isso é que a gente precisa permanecer no Senhor. Assim como Davi, depois a gente vai estudar a vida de Davi, apesar dos seus erros, apesar de Davi também ter errado, cometido pecado grave, mas ele reconheceu o erro. E Saul não reconheceu.
Saul não reconheceu e não se arrependeu. Ele continuou fazendo coisas erradas e piorando a situação. Davi, ao longo do tempo, a gente vai ver que ele errou também, mas ele se arrependeu. E sabia que ele merecia a morte por causa daquilo. O que nós podemos aprender com isso é que nós precisamos estar firmes com Deus. A gente vai errar também, mas a gente precisa se arrepender do nosso erro e entregar para Deus. Senão, como disse Benjamin Franklin, nós seremos eliminados 1-1 se nós não formos unidos. E apesar de Davi ter sido ungido por Samuel, e ser perseguido por Davi, ele não respondeu com a mesma moeda. Ele poderia ter perseguido Saul. Ele poderia ter eliminado Saul, poderia ter dominado, porque ele já tinha várias pessoas do lado dele. Porque ele tinha muitas vitórias nas batalhas, e ele estava sendo bem visto pelo povo, pelos guerreiros, pelos soldados, e ele podia ter feito isso, mas ele permaneceu firme durante mais de 10 anos, que é um tempo razoável. Acho que a gente não teria aguentado. Olhando assim, né, a gente provavelmente já teria surtado. Ele se lamentava, né? Se a gente ler Salmos, a gente vai ver que ele passou por vários momentos de dificuldade, por momentos de que a alma dele estava abatida, porque ele via os inimigos prosperando. Ele via que a vida dele não estava acontecendo como ele esperava que acontecesse, mas ele permaneceu fiel ao Senhor, deixando que o tempo do Senhor ele chegasse a ser rei. Então, nesse período, é isso que a gente pode aprender. Nesse período de 1 Samuel 18-31 e 1 Crônicas, não Coríntios, 10, que narra essa história. Alguém tem alguma... Estou pensando sobre o amor. Jesus falou, nos evangelhos falam que ele amava João. Será que ele não amava? Amava? João. O discípulo que ele amava. João. Será que ele não amava Pedro? Não amava? Amava todos. Então a questão de Davi, será que ele amava Saul? Sim, por isso ele deveria matar ele. Ele poupou a vida dele porque ele honrava ele como rei ainda, ungido por Deus. O amor nem sempre inclui o gostar, aprovar a atitude da pessoa, mas é aquela posição que você tem de respeito à pessoa e de desejar o melhor para ela. E não fazer nenhum ato de vingança, esperar em Deus que eu faça. Então eu acredito que Davi amava sim Saul. Se ele gostava de Jonas, é outra história, porque ele aprovava toda a atitude de Jonas. Então, o amor flui mais facilmente, né? Vem e vai. Agora, se você ama só do seu lado, e o inimigo não te ama, não tem um vem e vai. Você tem um vai e não volta nada de bom. Sem amar, com certeza. A atitude de não ter se vingado é uma prova de amor. Exatamente. O amor sempre é uma atitude de vontade. Não é uma atitude de sentimento, de emoção. É uma ação. Eu vou fazer algo de bom para a pessoa. Até para ficar gravado, que eu acho que não viu, né? Porque ele não gostava das atitudes, porque ele estava sendo perseguido, né? Exato. Mas o amor, por ele não ter se vingado, é uma prova de que ele respeito e até por ser rei dele. É uma prova de que... Então podemos afirmar, então. Tem outra coisa que Jesus nos amou, sendo nós ainda pecadores. Então, no momento em que nós nos colocamos ao lado dele, o aceitamos como Salvador, ainda não somos perfeitos. Mas aí então, o agrado é maior. É sempre a se agradava de João. João tinha uma atitude talvez não tão ímpreta como a do Pedro. Ele era mais amoroso. Então, eu falei, o outro discípulo que Jesus amava. Não, porque havia mais intimidade, mais facilidade de comunicação, de agrado. Mais alguém? Não, uma coisa só que eu fiquei em dúvida, eu acho que a gente precisa tomar um pouco cuidado com a afirmação, pelo menos eu tenho, com relação quando estava colocando sobre aquela questão da médium.
Porque o problema é que, eu acho assim, se a gente realmente afirma que era Samuel que estava lá, eu acho que a gente abre uma brecha muito grande em termos de interpretação bíblica. Principalmente, eu creio que isso a gente acaba entrando em contradição com a palavra de Jesus, principalmente quando ele fala da parábola do rico e do Lázaro, né? Porque ali Jesus não coloca essa opção. A opção ainda que Jesus, na parábola aqui em Lucas 16, que ele coloca é assim: ainda que eu ressuscite alguém para ir falar aos seus irmãos. Mas Jesus não abre a possibilidade de mandar o espírito de Lázaro voltar para falar para os irmãos. Então, eu creio que a gente deveria, talvez, colocar como opção ali, até duas opções. Primeiro, ou ser um demônio que estava ali, ou a segunda opção, até ser um anjo, porque Deus poderia mandar um anjo para ir falar e mandar essa mensagem. Mas eu não creio que a gente poderia considerar a ideia de que o próprio Samuel estaria voltando para falar com Saul. Porque aí você abre brecha para entender que o papel dos médiuns de trazer os espíritos de volta seria possível. E biblicamente a gente não vê essa possibilidade. Então por que no caso de Saul, Deus abriria essa possibilidade para Saul? Eu acho que, para mim, é muito mais lógico eu pensar de um demônio se disfarçando na figura de Samuel. Porque eu falo assim, né? Até uma vez a gente explicando isso para pessoas descrentes, assim como os anjos nos conhecem desde que nós nascemos, e os demônios também, eles conhecem os nossos trejeitos, eles conhecem a nossa maneira de falar, eles conhecem até as nossas expressões. E eles podem voltar se fingindo daquela pessoa. Agora, será que um demônio traria uma mensagem de Deus? Porque, na verdade, aquele espírito trouxe uma mensagem de revelação para Saul. Poderia ser um anjo? Não sabemos. Mas eu, particularmente, tenho dificuldade de considerar que seria o próprio Samuel voltando ali. Então, eu não afirmei, mas eu vou até ler o texto aqui, porque o texto também não dá margem para dizer que é demônio. Então, eu também não posso afirmar isso. Eu até vou ler o texto aqui, ó. Ele perguntou qual aparência... deixa eu ver aqui, disse lá em Samuel 28, tá? 1 Samuel 28, vou ler a partir do 14. Ele perguntou qual a aparência dele. Disse ela: um ancião que veste um manto e está subindo. Aí então Saul ficou sabendo que era Samuel. Até aí pode ter sido o Saul que, na loucura dele, inclinou-se e prostrou-se com o rosto em terra. Aí o versículo 15 diz: Samuel perguntou a Saul: por que você me perturbou fazendo-me subir? Respondeu Saul: estou muito angustiado, os filisteus estão me atacando e Deus se afastou de mim. Ele já não responde nem por profetas, também matou, né? Nem por sonhos. Por isso te chamei para me dizeres o que fazer. Depois continua dizendo: disse Samuel: por que você me chamou, já que o Senhor se afastou de você e se tornou seu inimigo? O Senhor fez o que predisse por meu intermédio. Quer dizer, ele já tinha falado. Rasgou suas mãos e o reino e o deu ao seu próximo, a Davi, porque você não obedeceu ao Senhor, nem executou a grande ira dele contra os amalequitas. Ele faz isso a você hoje. O Senhor entregará você e o povo de Israel nas mãos dos filisteus. E amanhã você e seus filhos estarão comigo. O Senhor também... amanhã você e seus filhos estarão comigo. O Senhor também entregará o exército de Israel nas mãos dos filisteus. Então, eu também não posso afirmar que era demônio. É um texto complicado. Então, e por isso que eu não afirmei, mas o texto aqui também não dá margem para a gente imaginar que é um demônio ou que é uma pessoa passada por Samuel. Se a gente for ler o texto, fala, Paulo. A gente sempre tem que analisar as coisas sob o princípio de que a Bíblia explica a ela mesma.
o fato o texto diz que foi Saul que entendeu que era Samuel. A partir daí, o relator do texto, que não é da época de Samuel, que não é da época de Saul, porque a esse ponto Samuel já tinha morrido, ele passa a escrever como se fosse Samuel mesmo, porque ele já está anos à frente do evento escrevendo. Então, se Saul disse que era Samuel, Ele escreve que é Samuel. o relator escreve como sendo Samuel. Essa é a explicação para essas frases chamando a aparição de Samuel. Mas a prova de que não era Samuel e que não era o anjo está no fato de que ele disse: amanhã você e teus filhos estarão comigo. Só que se Samuel era fiel a Deus, Saul nunca iria para o mesmo lugar de Samuel depois da morte. Então, aí é a primeira mentira. A segunda mentira é que os filhos de Saul não morreram naquele dia. Foram só 3 filhos. Outros 2 ficaram vivos. E um deles vai se tornar rei e vai se opor a Davi. Então, a segunda mentira. Então, não seria um anjo, porque em nenhum outro texto da Bíblia, um anjo de Deus disse uma mentira quando foi levar uma mensagem. E existe um outro texto em que um espírito demoníaco é enviado por Deus como um espírito de mentira, que é o espírito que vai falar a profecia para Acabe, que diz ao texto claramente que era um espírito de mentira, e Deus diz para ele: olha, você vai convencer todo mundo com essa mentira. Então, 2 textos aí paralelos explicando a parábola do rico e do Lázaro e o texto do profeta do rei Acabe, que Deus envia um demônio para dizer uma mentira. E a prova de que não poderia ser Samuel ou um anjo é que ele mente 2 vezes no que ele fala para Saul. Então, isso e também, aqui mesmo nesse período, Deus enviou um espírito maligno para apoderar de Samuel também. Né? Exato. Aí a explicação da redação do texto é o fato de que quem escreveu o texto muito tempo depois, porque o texto é dado para Samuel, mas Samuel já tinha morrido nessa ocasião. Então, o relator escreveu como se fosse Samuel mesmo, porque Saul disse que era Samuel. Muito bem. Mais alguém? Então, por hoje é só, pessoal. Chefe? Então vamos terminar com uma oração também. Senhor Jesus, te agradecemos por mais esse dia. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Obrigado por esse debate tão gostoso, que a gente pode aprender, tirar as dúvidas, esclarecer as coisas, esclarecer tua palavra também, Senhor, para que a gente possa entender melhor. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos mostra, através da sua palavra, a verdade, e ajuda-nos, Senhor, sempre procurarmos, debatermos e podemos realmente procurar o que tu queres de nós, aprender melhor a tua palavra, poder realmente entender para poder passarmos para outras pessoas. Abençoa-nos, Senhor, no dia de hoje, no culto, que nós possamos também estarmos de coração aberto para ouvir a tua palavra, para te louvar, cantar louvores a ti, e que possamos sair daqui diferentes, sair daqui, Senhor, transformados mais uma vez, para que tenhamos uma semana, que possamos ser seus discípulos, Senhor, que possamos nos recarregar e que possamos levar a tua palavra a outras pessoas, que tudo que nós aprendemos hoje nós possamos passar adiante. Obrigado por essa oportunidade de estarmos reunidos aqui tão cedo, nesse domingo, e abençoa-nos. Em teu nome, Senhor Jesus, que nós oramos. Amém. Amém.